Bom dia, eu sou a Emanuele e estamos começando mais uma entrevista. E hoje vamos tratar de um assunto um pouco delicado. Nosso tema é a febre amarela, uma doença que existe desde o século XVII e causa danos até hoje. E eu sou o Matheus. E para nos dar mais informação sobre essa doença, trouxemos alguns convidados, que são a Lien e a Dandara, que são duas doutoras especializadas sobre a doença de febre amarela, e mais um convidado, que foi uma vítima dessa doença, mas está 100% curado, graças a Deus, que é o Cauã. E a primeira pergunta, né? O que é essa doença? Do que se trata essa doença? Dandara, pode nos responder? Primeiramente, muito obrigada pelo convite de poder estar participando aqui, sanando as dúvidas de vocês. Mas respondendo à sua pergunta, a febre amarela ela é uma doença infecciosa e muito grave, que ela é causada pelo vírus Aedes aegypti, que é aquele mesmo vírus que transmite a dengue. A forma mais grave dessa doença, ela é rara e ela costuma aparecer após um breve período de bem-estar. Vamos dizer aí que até pelo menos uns 2 dias. Aí o que acontece quando essa forma mais grave ela afeta um paciente? Pode ocorrer insuficiência hepática e renal, icterícia, que o paciente fica com os olhos e a pele bem amarelados, manifestações hemorrágicas e um cansaço intenso que parece que não vai ter mais fim. A maioria das pessoas que contraem a doença, depois que se recuperam, elas adquirem uma imunização permanente. Ou seja, se o paciente ficou doente, ele conseguiu ter uma recuperação boa. Se no caso, depois desse período de recuperação, ele não volta mais a se infectar da doença, porque ele conseguiu uma imunização permanente, ele não vai mais poder adquirir a febre amarela. Ela tem cura? Bom, a febre amarela, ela específica, ela não existe uma medicação. Então, o tratamento atual ele se baseia em terapia suportiva, que visa manter o estado geral do paciente sob controle. Então, ali tem a equipe médica, o hospital, né, dando aquele suporte e avaliando o paciente que está ali infectado com a febre amarela. Os casos mais graves, infelizmente, eles chegam a óbito rapidamente. Então, é muito rápido a morte de pessoas que contraem a febre amarela. E os casos mais leves e moderados, eles podem sim evoluir para uma alta, né? Eles podem sim ficarem curados. E como eu já tinha falado anterior, a imunização desses que conseguem se recuperar, ela é permanente. Então, eles não voltam a contrair essa doença depois de evoluírem para a alta. E como podemos nos prevenir dessa doença? A única forma de prevenção, né, da febre amarela é tomando a vacina. Então, ela é gratuita e sempre vai estar disponível nos postos de saúde em qualquer época do ano. Então, não tem uma data específica. Você deve tomar, a mãe e o pai, né, deve levar o seu filho a partir dos 9 meses de idade e ela é válida por 10 anos. Então, a criança, quando ela completa os 10 anos, ela tem que retornar ao postinho, retornar aos postos de saúde para tomar, né, uma segunda dose. E ela deve ser aplicada 10 dias antes de viagens para áreas de risco de transmissão da doença. Então, se você está viajando para um lugar ali que ele é insalubre, que você sabe que tem o risco de contágio maior, você deve tomar essa vacina uns 10 dias antes para você ir seguro e ir mais tranquilo, né, para essa viagem. Bom, agora é minha vez de fazer as perguntas para a doutora Lien. Doutora Lien, quem não pode tomar a vacina, a senhora poderia nos responder, por favor? Então, várias pessoas não podem tomar a vacina da febre amarela. Entre elas, gestantes, bebês com menos de 6 meses, pacientes com imunodepressão de qualquer natureza, que é o caso de indivíduos passando por tratamento de quimioterapia ou recém-transplantados. Pacientes em tratamento radioterápico, pacientes fazendo tratamento com drogas imunossupressoras, pacientes com histórico de doenças no timo, como a miastênia graves, pacientes com certos tipos de doença neurológica, como a esclerose múltipla, e pacientes com alergia aos componentes da vacina, como ovo de galinha e gelatina bovina. No geral, adultos acima de 60 anos de idade necessitam da autorização de um médico para tomar a vacina. Entendi, doutora Lien. Ou seja, não é qualquer um que pode tomar um remédio assim para a febre amarela, né? Temos que tomar cuidado.
também nesse assunto, nesse aspecto, né? E existe reação à vacina para quem pode tomar? Me responde, por favor, doutora Aline. A vacina é basicamente como uma vacina normal, ou seja, alguns pacientes podem apresentar reações à vacina, com a presença de sintomas como febre baixa e dor muscular. Certo, então no caso não é uma coisa assim alarmante, né? Para quem para quem toma a vacina. E como a doença é transmitida para a gente ter uma noção? A febre amarela é causada pelo vírus Flavivírus febricis e costuma ser transmitida por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti em áreas urbanas e o Haemococcus em áreas rurais. O mosquito é infectado ao picar uma pessoa ou animais com a doença, então desenvolve a doença e passa a transmitir para quem ele picar. É até bem interessante como é transmitida, mas também é bem ruim, não é? Por causa que a risco de a gente pegar não só a febre amarela, como também outras doenças, não é isso? Mas também como toda doença deve ter também um ciclo, não é isso, doutora Aline? Poderia nos explicar melhor sobre esse ciclo da febre amarela? A doença tem 2 ciclos, silvestre e urbana. Na silvestre é um mosquito Haemococcus em áreas com matas que se infectam picando primatas com a doença e podem transmitir a um humano que visita esse habitat. Já na urbana, é um humano infectado anteriormente pela febre amarela silvestre dá início ao ciclo a ser picado por um mosquito, que é o Aedes aegypti, e contamina o inseto. O mosquito então pica outro ser humano e assim ele começa a transmitir a febre amarela. É importante compreender que, em ambos os casos, a doença é a mesma. O que diferencia cada um são os ciclos de transmissão. Na silvestre, tudo começa com um primata sendo o hospedeiro e tendo o mosquito como vetor. Na urbana, o homem é o hospedeiro inicial e o mosquito Aedes aegypti é o vetor. Isso é importante para ajudar nas estratégias para evitar a disseminação da febre amarela. Com os ciclos em mente, uma pessoa contaminada com o vírus da febre amarela permanece em estado de viremia, ou seja, ela é capaz de transmitir o vírus para mosquitos por até 7 dias após ter sido picada. Normalmente, o vírus causa sintomas em pessoas que nunca tiveram a doença ou que nunca tomaram a vacina contra a febre amarela. A doença não pode ser transmitida diretamente entre pessoas, apenas através dos mosquitos. Bom, deu para entender mais ou menos como é que funciona o ciclo da febre amarela, graças à doutora Lien. Mas não, a gente não passou por esse aperto, então vamos perguntar para a Cauã, que foi uma das vítimas dessa doença, mas que graças a Deus está 100% recuperada. Cauã, você poderia nos dizer como foi esses sintomas ou a sensação de ficar com a febre amarela, por favor? No mês passado, eu tive muita febre alta mesmo, de 40 graus, que eu tomava banho frio, como recomendado, tomava o medicamento, e mesmo assim, algumas horas depois, quando passava o efeito do remédio, a febre voltava e cada vez voltava mais forte, e também eu estava sentindo muita dor no abdômen. E quando eu vim aqui, né, falar com as doutoras, elas me diagnosticaram com febre amarela. Bom, pessoal, isso é tudo. Vamos terminar por aqui. Obrigado por escutar esse podcast. Obrigado e até a próxima.